Então temos aqui a anatomia dos testes, para a gente reconhecer um pouco como é que eles... Veja quanta coisa a gente está tendo que ver para poder botar a cabeça no lugar e sair do labirinto, parar de dar cabeçada no labirinto. Então algumas definições, né, que são interessantes. Tem definição de erro, defeito, falha. Os erros são resultado da ação humana. Um programador codifica uma condição errada, tem um erro no código. Um defeito é o resultado de um erro, é o efeito do erro, é a tela azul. E a falha é a manifestação de um defeito na execução do software. Sacou a diferença? Então, aquele contexto de execução, né, o estado de memória, o estado do sistema, no instante da falha, no instante do defeito que o defeito aparece, é o que a gente chama de falha. Tá? Então, esse é o conceito que a galera tem da definição de teste. Ou seja, o que isso quer dizer? Que existe uma relação temporal de causa e efeito. Né? Erros são causas, defeitos são consequências e falhas são as transições. É um instante de tempo onde a causa gera a consequência. Ou seja, é todo o contexto da causa gerando a consequência naquele instante. Tá? Por quê? Porque o mesmo defeito pode ter falhas diferentes. Tá? Então eu posso ter um mesmo defeito, que é uma tela azul, numa falha de energia, memória foi pro saco. Ou alguém escreveu no lugar errado de memória, deu tela azul igual. Mas o porquê depende do contexto daquela execução, certo? E ainda assim eu tenho esses elementos, né, erro, defeito e falha, interno e externo. Eu posso ter erros que são internos no meu sistema, erros que estão em outro sistema e afetam o meu, vão criar um defeito no meu sistema. Clássico, API ruim. API ruim, você fica dependendo daquele troço e de repente o serviço saiu do ar ou teve uma baixa e aquilo gera um defeito no teu sistema. Porque você não testou a dependência que você tem daquele outro sistema, certo? Por isso que teste de integração é uma coisa tão cara, porque você não tem que testar só, né, a relação de sucesso, você tem que testar os efeitos colaterais, e isso tem exponencialidade muito rápido, mas se tiver vários sistemas. Então, eu tenho na anatomia dos testes, eu tenho também os frameworks de teste, e tem vários deles, tá? Mas, em geral, eles têm a seguinte estrutura. Eles têm um discovery, que é um componente que vai encontrar os testes no seu código. Né? No caso do Python, por exemplo, ele procura arquivos Python que começam com a palavra teste. E ele abre esses arquivos, lê o arquivo e procura funções que começam com a palavra teste. Teste underscore. E aí ele vai ele monta, né, as suítes de teste. Ele monta uma grande lista de todos os testes que existem. Porque no meu código de teste não tem só teste, tem funções auxiliares, tem setup, tem fixture, tem um monte de coisa. E eu preciso encontrar, descobrir os testes que têm que ser executados. A partir daí, eu tenho que selecionar que teste que eu vou executar. Eu posso selecionar fazendo um filtro, dizendo, ó, de tudo que eu descobri, é só esses aqui, ou posso ser específico, ele pode falar especificamente, escolhe aquele cara ali. Então, o processo de seleção do teste é diferente do processo de execução, né, que é o runner que faz a execução. O test runner, que ele vai exercitar, né, o termo que usa é exercise, vai exercitar aquele teste, eu posso ter um que roda na minha máquina, um que distribui para a nuvem para rodar em paralelo um monte. Tem várias formas de rodar teste. E eu tenho depois um reporter, que ele vai consolidar os resultados. Se é distribuído, ele junta tudo e me dá um relatório. Se é sequencial, ele me dá um relatório ali na ordem nenhum. Pode ser um relatório que é na internet, pode ser um relatório que é no meu terminal, cada um tem um. O que é importante é que o reporter ele muda, em geral, os conceitos que a gente falou ali em cima. Ele passa a ter erro, falha e sucesso. Erro é quando o código explode, deu uma exceção não tratada. Falha é quando a expectativa do teste não foi atendida. E sucesso é quando a expectativa do teste foi atendida. Porque teste é sobre expectativa, ok? É sobre a expectativa. Você define a expectativa do seu código, do comportamento do seu código. E a partir daí eu tenho cenários, né? Os cenários são organizações, a forma de organizar o código. E a galera fica muito preocupada, não, quantos testes num teste case? Cara, como é que eu organizo o código? É simples, é simples. É um processo de categorização. Mantenha as coisas, comece fazendo as coisas juntas e vá reorganizando, separando conforme a necessidade. Conforme você vê que as categorias estão diferentes, as partições estão diferentes, você está misturando muita coisa, está muito grande. E você vai dividindo e conquistando, reduzindo o tamanho das coisas. Mas, em geral, uma suíte de teste é a coleção dos testes que você tem para executar, dos casos de teste. Um caso de teste, ele é um cenário de teste. Um caso de teste não é um teste, não é teste de uma função, não é teste de uma classe. Não. Isso aí é tudo N para N. Eu posso ter vários casos de teste para uma única classe, certo? O caso de teste, você usa no seu código de teste as estratégias normais de programação, de bom design de programação, que é
um caso de teste, ele tem um caso específico. Ele trata de um caso, de um cenário. E pode ser que esse um caso, esse um cenário, tenha vários testes. Tem várias coisas que eu tenho que validar naquele um cenário. Então, o cadastro bem-sucedido é um cenário. O cadastro com erro é outro cenário. Né? O algoritmo de escalonamento ele tem o cenário do escalonamento diário, tem o cenário do semanal, tem o cenário do errado, do inviável, do mensagem. Então, você tem que criar cenários tantos quantas categorias você enxerga para validar o comportamento do seu código. E dentro do seu caso de teste, você geralmente tem a etapa de setup, seguida do teardown, né? Que você preparação das pré-condições para a execução do teste, né? E você tem a eliminação dos efeitos colaterais da execução do teste, que é basicamente isso. E o interessante é que o setup e teardown, ele geralmente, né, aí vem a confusão, ele geralmente fica no caso de teste, que geralmente é uma classe, com vários testes que são métodos da classe. Só que o setup e teardown é executado para todos. Cada teste vai executar um setup e um teardown. Então o runner ele vai rodar o setup do caso, vai rodar o teste em si, vai rodar o teardown. Vai repetir esse processo. Uma outra ferramenta vai ter recursos mais sofisticados, como por exemplo, eu quero um setup da sessão. Então eu vou fazer o setup quando começa a rodar os testes uma vez só, e esse teardown da sessão no final. Ou eu posso ter do cenário, ou do case, ou do módulo, ou da classe. Enfim, você começa... São formas de você repetir menos vezes a coisa. Tá? Mas isso é um puro detalhe de otimização. O importante é entender a natureza de cada coisa dessa. E no setup, eu posso usar fixture, que é a criação de dados, né, a implantação de alimentação do sistema de dados que vão gerar o estado inicial para eu executar. Muito comum usar fixture com banco de dados, onde eu preparo uma tabela para que algo aconteça e essa tabela seja lida no processo. Né? Isso acaba sendo um teste de integração, porque eu estou fazendo o meu sistema, ele está integrado, acoplado com o banco de dados para fazer a coisa funcionar. Aí alguém pergunta assim, mas como é que eu uso E no caso do Postgres, mas aí eu tenho o SQLite. Bicho, isso é outra coisa que a gente vai falar logo a seguir. Se você usa coisas específicas do banco de dados, transforma a sua arquitetura num axioma, ou seja, estou partindo da premissa que 100% das vezes só teremos esse banco de dados e você passa a desenvolver com esse banco de dados e passa a testar com esse banco de dados e você não mistura as bolas, certo? Vamos falar disso daqui a pouco mais. E agora entra um negócio importante, que é o caso dos dublês. Por que os dublês? Porque quando eu estou fazendo um teste, principalmente o teste unitário, essa classe, essa unidade de código, ela pode ter colaboradores ou dependências. E algumas dessas dependências podem ter efeito colateral. Então eu posso criar dublês de teste, que são colaboradores que não vão fazer exatamente o que eles deveriam fazer, mas vão me dar o suficiente para eu conseguir validar aquela unidade de teste. E aqui eu tenho alguns. Né? Eu tenho o dummy. O dummy são objetos que são passados, mas nunca são usados. Então, geralmente, quando eu tenho linguagens estáticas e eu dependo de passar aquele tipo de dado, aquele cara ali, você passa um dummy e esse cara não está sendo usado. É só para respeitar a assinatura da função ou do método. Eu tenho o fake. O fake é o objeto em si, né? O colaborador, que ele é real, foi criado, mas foi criado com algum atalho. Então, ele veio de um banco de memória, ou eu fiz um códigozinho que retorna uma coleção daqueles caras, né? E ele é fake, ele não está realmente em produção, ele está ali específico para aquele caso de teste. Eu tenho o stub, que é muito confundido, porque o stub ele é um objeto que não é objeto real, ele é um objeto que parece o real, que foi esculpido para aquele cenário de teste para te fornecer respostas específicas para o que você precisa. Então, linguagens que são estaticamente tipadas, C#, Java, são linguagens que você tende a usar mais stub, tá? Só que não confunda stub com mock. A gente vai chegar a isso daqui a pouco. Eu tenho os spies, que são os espiões, que são stubs que, além de dar as respostas, eles guardam metadados sobre como eles foram usados. Então, eles fazem anotação interna, dizendo esse método aqui foi chamado com esses parâmetros, né? Para você validar que as coisas estão encaixadas, intimamente encaixadas. E, por último, você tem aqui o mock, né? E o mock ele é mais sofisticado, porque eles são objetos programados com expectativas sobre como deve ser chamado. O mock ele tem a capacidade de verificar o comportamento do chamador, ou seja, o mock, ao invés de eu fazer um assert de alguma coisa, não, eu vou pegar o mock e vou o seguinte, o assert vai ser do mock, ele vai ter lá, assert que eu fui chamado, né, nesse método aqui, com esses parâmetros, nesse critério, nessa ordem. Então o mock ele é meio que
eu penso muito como o pessoal faz. A metáfora que eu tenho é como é que a gente faz casco de barco. Casco de barco de fibra, eu tenho uma moldura em negativo do barco. Né? Então é uma moldura em negativo. Porque eu boto a fibra por cima e depois eu tiro a moldura e fica o casco do barco pronto. Então o MOC ele faz isso. Ele é plástico, ele é uma moldura em negativo do chamador. E aí, porque ele está intimamente conectado, ele consegue ter expectativas e você vai garantir o comportamento interno daquele objeto chamador que você está testando, certo? Problemas em linguagens como Ruby, Python, que são linguagens dinâmicas, né? Que essa porra toda se mistura. Porque, em geral, a galera usa mock, uma biblioteca chamada mock, e você usa ao mesmo tempo esse cara como mock, como stub, como spy, como fake e como dummy. Ao mesmo tempo, sacou? No fake, porque você tem lá o mock que ele se molda à imagem do objeto. Então, ele pega a spec do objeto toda, inspeciona esse cara e se molda nessa relação. Né? O dummy, porque você tem que passar qualquer coisa, passa o mock, que ele nunca vai dar erro de execução, ele vai chamar qualquer coisa e acabou. Né? Mas como stub, porque eu posso dizer, olha, é esse mock aqui, só que quando ele é chamado, ele retorna esse cara aqui, então virou um stub. Um spy, porque o mock anota tudo que acontece com ele. Anota aqui que foi chamado, em que ordem foi chamado, quando foi chamado, quanto tempo levou, você configura isso. Né? E é um mock porque é uma biblioteca de mock com assert. Eu posso fazer assert, called with, e digo, ó, foi chamado com esses parâmetros. Então, a biblioteca mock do Python, que é o que eu mais conheço, ela é tudo isso num pacote só. Só que eu tenho essa granularidade de expressividade, de entender o limite de cada coisa conceitualmente, mas vai usar a mesma ferramenta, certo? Expliquei ou compliquei?